Segunda parte do consultório desta tarde, falamos agora sobre a especialidade de podologia, cuidados a ter com os nossos pés e também a adoção de melhores posturas. Se tiver dúvidas no âmbito desta especialidade médica, não deixe de ligar 225 083 204. Nós hoje temos um programa mais curto, vou conversar aqui um bocadinho com o meu segundo convidado e depois abrimos a nossa linha telefónica. Muito boa tarde, Dr. Francisco Freitas, podologista, é o nosso segundo convidado esta tarde. Também ainda não o tinha visto depois de férias, espero que tenham corrido bem, ou não foi? Foi, mas foram rápidas. Muito bem, muito bem. Agora, Dr. Francisco, hoje convém sempre falarmos da saúde dos nossos pés. Falamos aqui sempre que falamos de podologia, do facto de, às vezes, deixarmos um bocadinho esquecidos os nossos pés, e a adoção de uma boa postura também é importante. E isto vale para os nossos pés, não é? Exatamente. Aliás, a nossa postura começa precisamente na base, que é precisamente os nossos pés. Antes de mais, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar cá entre vocês. A postura, de facto, a postura do corpo humano é claramente influenciada pelo apoio dos pés. Se os pés não estiverem bem, ou se um deles não estiver bem, nós vamos fazer mecanismos de compensação para evitar alguma dor, algum problema que haja, e naturalmente tem repercussões para todo o corpo. Claro que falar em postura, isso dar-nos-ia, como se costuma dizer, pano para mangas. Desde a maneira que nós estamos sentados, a maneira que nós estamos no trabalho. Muitas vezes somos influenciados pelo trabalho ou pelas condições que estamos perante, e naturalmente que a nossa postura muitas das vezes não é a mais correta. E nós temos tendência a adaptar-nos àquilo que temos, não é? E muitas vezes assim corremos riscos posturais, não é? Exatamente, corremos riscos posturais e que depois naturalmente têm repercussões no corpo humano, às vezes com problemas até na coluna, nas ancas, na coluna digo desde a cervical até à lombar. Por exemplo, as crianças, mais posturas, que é interessante agora que estamos a iniciar o ano letivo, a questão da carga, do peso que existe nas mochilas. Teoricamente, nós devemos, ou a criança, deve só estar na mochila cerca de 10% do seu peso corporal. Uma criança que pese 40 kg deverá, no máximo, suportar nas suas costas uma mochila de 4 kg. Sabemos que, infelizmente, a realidade está para além disso. Também já alertamos aqui no consultório, na primeira semana após as férias, sobre essa situação. E, portanto, há posturas ideais para os nossos pés? Algumas dicas práticas? Posturas ideais para os nossos pés. Bom, primeiro é preciso inteirar-se se o próprio pé, a postura em si do pé, o apoio, a biomecânica, a estrutura está toda direitinha. E, como lhe dizia ao início, sendo a nossa base, se houver alguma alteração, tem repercussões para cima, não é assim como uma casa. Portanto, a lógica é um bocadinho a mesma. Dicas, como vamos falando na postura, digo em termos genéricos para o pé. O calçado também entra aqui para o conforto e para a melhoria da própria postura, ou não? Exatamente, com certeza que sim, claro que sim. Há calçado mais ou menos higiênico, mais ou menos saudável, quero dizer. Eu, por acaso, hoje trouxe um calçado, portanto, é um Trouxe EPI. aqui exemplos. Trouxe um exemplo, que é um EPI, ou seja, é um equipamento de proteção individual, que é um calçado, foi um amigo que fez o favor de me ceder este sapato. É um sapato de biqueira de aço, portanto, todo ele é revestido a aço, portanto, é uma questão de proteção. Mas imagine-se que a pessoa está, de facto, protegida com perfurações, na indústria metalomecânica, por exemplo. Portanto, estamos a falar em contexto laboral, não é? Em contexto laboral. Francisco, aqui é muito específico. Aqui é muito específico, mas é interessante também mostrar, porque se, por um lado, o calçado pode nos trazer, de facto, um determinado tipo de patologias, mas a pessoa não vai deixar de trabalhar porque é, de facto, obrigada a usar este tipo de calçado. Portanto, hoje em dia já há esse caráter obrigatório. Claramente está na obrigatório. Está na lei. É para cumprir. É para cumprir. É para cumprir, não é? Até porque pode às vezes existirem acidentes de trabalho e que, se porventura não usar os chamados EPI, equipamento de proteção individual, nomeadamente os sapatos, máscaras, auscultadores e etc., muitas vezes até o seguro, por exemplo, afasta-se de responsabilidade na medida em que o colaborador
é que não obedeceu à regra inicial. Quer o calçado, quer outros equipamentos de proteção individual. Devem ter, portanto, normas devem ter lá a denominação CE, que é uma certificação em termos europeus, para validar, para testar, digamos, a fiabilidade, neste caso do calçado, na qualidade de podologista, logicamente que falo do calçado, não é? Mas para além desta proteção, deste caráter de proteção com o aço, portanto a biqueira de aço, este é um calçado que também está pensado e desenhado para também, ao nível postural, o trabalhador estar na sua melhor postura? Cada vez mais a indústria do calçado tem, felizmente, considerado isso, tendo isso em consideração para a ocupação. Se é o ideal, ainda não é o ideal, mas nota-se perfeitamente que há estudos em que, de facto, estão a evoluir no bom sentido. Portanto, há essa preocupação da parte da indústria do calçado, que é meio caminho andado, exatamente, não é? Porque são eles que produzem, não é? Exatamente, com certeza. E é evidente que cada vez mais as leis são mais apertadas, não é? Também para salvaguardar a saúde pública, a saúde dos colaboradores. É evidente que se um colaborador, seja em que área for, tiver um calçado, ok, que cumpra as normas de segurança, mas se lhe for desconfortável o calçado, necessariamente que afeta não só os pés, a postura, como falávamos há um bocado, mas também o seu humor, a sua disposição para levar a cabo aquela jornada de trabalho, não é? Portanto, de facto, é muito importante o calçado. Portanto, no limite, aqui o conforto e a melhor postura e o melhor calçado para o pé é sinónimo de maior produtividade. Podemos fazer esta correlação. Com certeza, e sem dúvida, mas isso está perfeitamente atestado. Já agora vou buscar um exemplo que tem que ver com a postura. Antigamente, se os telespectadores se recuarem nas memórias, as secretárias da escola, precisamente da escola primária, do primeiro ciclo, tinham um plano inclinado. Não eram lisas, não eram, portanto, perpendiculares. Sim, as carteiras do antigamente. As carteiras do antigamente. E foi feito um estudo numa grande empresa nacional, feito o estudo foi em Lisboa, que demonstrou que colocadas nessas secretárias uns leitoris, ou seja, uns planos inclinados, pessoas que trabalham no computador, e o grupo de pessoas tipo, portanto, dois grupos semelhantes, com as mesmas funções, as que tinham, passado uns meses, as que tinham um plano inclinado, a produtividade que falou era superior. Como é que é possível com um plano inclinado? Portanto, no fundo, acaba por ser um pequenino investimento para uma empresa para aumentar a rentabilidade, a produtividade. Claro que estamos a falar uma questão de produtividade, mas o que importa, sobretudo, é o ser humano, que está nas condições de melhores No fundo, condições. É a chamada ergonomia. Exatamente, não é? É importante. Ergonomia. Exatamente. E depois, para cada local de trabalho, para cada posto de trabalho, para cada tipo de profissão, estamos a falar, obviamente, de ergonomias diferentes, não é? Mas deve ser uma preocupação, não é? E aqui os pés também entram em linha de conta. Com certeza que sim. Agora, falou também já várias vezes comigo sobre o calçado, porque o calçado aqui é fundamental, porque as pessoas não vão trabalhar descalças, não é? A maior parte das profissões é assim, não é? Portanto, as pessoas levam um calçado. Se a pessoa não tiver com o calçado ideal, também não adianta adotar as posturas mais corretas? Sim, ambas as coisas são boas, não é? Portanto, o ideal é estarem as duas confortáveis, não é? Exatamente, claro. A pessoa que trabalha muito tempo sentada, portanto com os pés naturalmente na posição... Que devemos estar assim, aliás. Devemos estar assim, não é? A trabalhar numa secretária normal. A pessoa deve levantar-se e ir fazendo uma caminhadazinha, volta e meia, mesmo ao nível dos pés, sim, unicamente. Não só unicamente, a nível do corpo todo. Teoricamente, muitas vezes de facto não é execuível, mas teoricamente a cada hora que estamos sentados devíamos levantar-nos e circular ali 3, 4, até 5 minutos. Porquê é que isso é bom para os nossos pés? É bom para os pés e para todo o corpo, como dizia. Mas porquê é que é? Que é para as pessoas perceberem o que é que está aqui por trás, que é para começarem a fazer. Exatamente. Se as pessoas experimentarem, verificarão que há um alívio, há um relaxamento, se fizerem esse circuito a cada hora, há um relaxamento porque nós, estando sentados, melhor ou pior sentados,
há sempre umas contraturas, há uma tensão muscular que se aloja principalmente na região cervical, do pescoço e ombros, mas também em nível da região lombar. Se nós nos levantarmos, até esticarmos, fazermos alongamentos, com os membros superiores, com os membros inferiores também, ajudar-nos a sentir-nos muito mais descontraídos, mais relaxados. Assim como também a respiração. A respiração é muito importante para conseguirmos rentabilizar neste caso, a nossa atividade laboral. Portanto, isto é bom para a nossa produtividade e é bom para a nossa saúde. Sem dúvidas nenhuma. E depois, se começarmos a praticar este tipo de comportamento e se começarmos a corrigir pequenos erros de postura, talvez depois seja mais fácil de manter. Exatamente. Também devíamos, se calhar, ensinar as nossas crianças para que para elas depois seja mais fácil crescer com estes hábitos, não é? Precisamente. O ser humano é um ser de rotinas, é um ser de hábitos, não é? Se nós, de facto, nos habituarmos, e desde crianças, como disse, e muito bem, a ter determinado tipo de posturas e de comportamentos, de facto, será profícuo. Veja-se, por exemplo, agora toda a nossa juventude, e cada vez mais novos, estão sempre ao telemóvel. E se repararmos, se eu pegar num telefone, a minha posição normalmente é esta, certo? Para ver o telefone, para trabalhar ou para brincar. Mas o ideal seria assim, como se costuma dizer, olhar no horizonte, para não provocar tensão em termos na cervical. Isso nenhum de nós faz. Muitas vezes sentimos as pernas e os pés dormentes. Isso é sinal que alguma coisa está muito mal na nossa postura, ou não? Poderá ser em termos posturais, mas isso poderá ser outras questões. Exatamente, poderá ser sintomático de outras patologias mais complicadas. Até circulatórias. Mas pode ser posturais. Imagino, por exemplo, que nós estamos sobre sempre o mesmo lado, vai fazer uma compressão, ou pode fazer uma compressão a nível radicular, ou seja, a nível do nervo, nomeadamente o mais conhecido, que é o ciático, mas há outros, como é lógico, e pode haver um fenómeno de parestesia, um fenómeno de sensação de queimadura, de adormecimento, de formigueiro. Sim, pode ser de facto relativamente a posturas incorretas. Por exemplo, quando estamos durante um período prolongado de tempo com as pernas cruzadas, é normal poderá existir ali um formigueiro, porque até porque o nosso sangue não está também não está a chegar ao pé da mesma mais forma. Conveniente, claro que sim. E depois também não vem para cima, não faz o retorno. Não é tão facilitado. Tão facilitado. Portanto, ao nível circulatório também é importante, não é? Também é importante, sim. Muito bem. Portanto, já ficamos aqui com algumas dicas de como aqui proteger ao nível postural o nosso corpo e também os nossos pés, que são bem importantes. Vamos abrir a nossa linha de chamadas. Temos a telespectadora Albertina Ribeiro de Águas Santas ao telefone. Boa tarde. Olá, boa tarde, como estão? Bem, obrigada, Albertina. Qual é a sua questão? Sim, eu tenho um problema com um fungo na unha do dedo do pé direito, a unha grande, do dedo grande. Há uns anos já, e fiz tratamento com aquelas aquele verniz, limpar da unha, aquele tratamento que é normal fazer com os fungos, só que nunca adiantou e cada vez piora mais. Já está há uns anos a proliferar aqui no dedo do pé. Já falei várias vezes com a minha médica de família, mas eu faço tratamento há uns anos ao sistema nervoso e ela acha que não há outro tratamento a dar-me, uma vez que irá prejudicar e intervir com a outra medicação que eu estou a tomar. O que acontece neste momento é que isto está cada vez pior e está-me a infeccionar por dentro da unha, entre a unha e o dedo, e de vez em quando cria uma porcaria que dá-me dores horríveis e depois aquilo rebenta e eu não sei o que fazer a isto, sinceramente. Gostaria que, se o Sr. Doutor tivesse algum conselho para me dar,
e que pudesse dar-me. Muito bem, Albertina. Percebemos perfeitamente a questão. Com certeza. Existe este tipo de situação em que a medicação para um fungo pode entrar em choque, vamos dizer assim, com outras medicações? Com certeza, sem dúvida. Dona Albertina, muito obrigado pela questão. A senhora disse, portanto, que a médica de família já lhe prescreveu medicação, mas foi só tópica, certo? Nunca tomou comprimidos, não? Não, nunca tomei nada de medicação nenhuma, nem comprimidos, nem pus, mesmo pomadas, nunca pus. Só pus mesmo aquele verniz, fiz a limpeza com as limas. Muito bem. Dona Albertina, portanto, a sua médica de família, a sua médica assistente, tem todo o seu historial clínico, portanto, se lhe não prescreveu medicação oral, comprimidos, porque pode ter alguma concomitância com a tal medicação para o problema neurológico, que muitas das vezes esses comprimidos são agressivos para o fígado, portanto, pode haver alguma interação que, com prudência, a sua médica assistente não recomenda. Contudo, agora outros tratamentos, nomeadamente o tratamento a laser, que é mais uma arma que está ao dispor para combater o fungo. Okay? Não promete 100% de cura, porque cada caso é um caso, mas é uma arma bastante que tem uma taxa de eficácia elevada. A Dona Albertina disse uma situação de que merecia ser vista, neste caso, por um profissional com maior especificidade, o podologista, na medida em que disse que tinha pus, tinha infecção, com dor. Portanto, pode haver duas coisas, o fungo e uma infecção, provavelmente até pela unha encravada, porque o fungo fragiliza a unha. Desculpe? A sensação que me dá é que a unha acaba por estar encravada. Muito bem. Há outra coisa que me despertou a atenção, Dona Albertina, que é, a Dona Albertina disse que só tem no dedo grande de um pé. E há muitos anos, correto? Já está a começar a alastrar para outras unhas, embora uma coisa muito leve. Pronto, então convém ver o quanto antes, exatamente para não deixar alastrar nas outras unhas, por um lado. Por outro lado, para lhe tentar retirar a dor que tem por um provável encravamento da sua unha. Portanto, temos aqui mais do que uma situação, não é, exatamente, parece-me que sim. E já vai há algum tempo, está bem, Albertina? Já vem há uns anos. Este fungo já vem há uns anos atrás, já vai há 10 anos. Só que eu tenho ido controlando. Neste momento está a infeccionar e a criar essa porcaria. Portanto, Albertina, podologia. Tem que marcar uma consulta. Exatamente. Na especialidade, está bem? Que são as pessoas mais habilitadas e com mais recursos para a poder ajudar. Com certeza. Muito bem. Muitíssimo obrigada. As melhoras. Obrigado. De que luz? Cumprimentar Laurinda Pisco. Boa tarde. Boa tarde. Laurinda, qual é a sua questão? A minha questão é, eu tenho... Laurinda, só um minutinho. Vai, por favor, desligar o volume da televisão ou baixar bastante o volume da televisão e ouvir-nos só pelo telefone, está bem? Muito bem. Perfeito. Queira deixar a sua questão. É assim, eu há coisa de um ano, no dedo do dedo grande do pé, um fungo, uma em cada unha, que antes de eu estar a pôr este medicamento doía-me, agora já não me dói. Está só aquela parte da unha branco. Eu estou-lhe a pôr o Exilor. Sim. Sim. Não sei se realmente será isto. Se será o melhor caminho, é isso? Sim. Mas que zona do pé é que está branca? Da unha, é a unha do pé. Mas é a unha toda ou é só onde coloca o medicamento? É só de um lado. Muito bem. Doutor Francisco. E é na parte mais, na extremidade, Dona Laurinda? É nos cantos. É nos dois cantos? Sim. O dispositivo que mencionou é um dos que temos disponíveis nas farmácias e eu com esta distância, francamente, não lhe posso dizer se, com esta distância, no sentido de não lhe estar a ver a unha, se é o tratamento tópico mais adequado ou não. É um bom produto, há outros produtos
como é lógico, também igualmente bons. Cada caso é um caso e às vezes temos que ver, de facto, visualizar as características da unha, dessa tal mancha que a senhora refere, para ver se é, de facto, compatível ou não. E note-se que estes tratamentos são extremamente prolongados. Sim. Não sei há quanto tempo a dona Laurinda faz o tratamento. É assim, eu já o faço há talvez umas 8 semanas. Mas 8 semanas. Agora a unha está a começar a crescer. Certo. E já aparece a unhazinha sem frunco. Parece-lhe, não é? Do aspecto parece, mas devo-lhe dizer o seguinte, que 8 semanas é manifestamente insuficiente. Se for um fungo, nos pés, demora no mínimo 6 meses a 12 meses para se ver resultados. Porque repare numa coisa, nós estamos a tratar o fungo com esse produto ou com outro, estamos a tratar o fungo por um lado, mas por outro estamos a alimentá-lo. Na medida em que nós nos pés, estando nós calçados, estamos a lhe dar as 3 condições boas para os fungos proliferarem, que é a temperatura, a umidade e a escuridão. Estes 3 ingredientes, que não podemos evitá-los, a não ser na época balnear, faz com que os fungos se reproduzam. Estamos a tratar por um lado, mas estamos a alimentá-los por outro. Por isso é que a micose nas unhas das mãos é de tratamento mais fácil. Muito bem. Sugiro continuar o tratamento e ser reavaliada, certo. Não é? É importante ir vendo porque para ver se é o melhor medicamento. Desejamos as melhoras à Laurinda. Cumprimentar de Lavra, aqui mais próximo de nós, a Amélia Amorim. Boa tarde. Boa tarde, como está, menina? Bem, obrigada, Amélia. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Então diga-me, qual é a sua questão, Amélia? A minha questão é muito fácil e muito complicada, se eu vou explicar. Então como é isso? É assim, eu tenho má circulação nas minhas pernas. Sim. E agora, há 8 anos para cá, que me arrebenta as minhas pernas em sangue. Ganhar-me umas borbulhinhas e agora arrebento-me em sangue. Eu fico escoada de sangue. E eu queria saber se o senhor doutor me dá uma opinião, se poderei haverá algum problema que possa queimar estas borbulhas para que não arrebentem sangue. Mas as borbulhas são nas pernas ou nos pés? São do tornozelos para baixo. Ah, ok. Certo. Muito bem, doutor Francisco. Tenho todo o gosto, Dona Amélia. Muito obrigado pelo telefonema. Obrigado, doutor. A minha opinião vai, sem dúvida nenhuma, no sentido de consultar um profissional da área. A senhora disse-me que tem má circulação. Posso lhe perguntar a idade? Pode, senhor doutor. Nasci em 45, vou fazer agora 74 anos. Segunda-feira. Muito bem. Pronto, além da má circulação, tem mais algum problema de saúde? Tem diabetes? Diabetes, tenho o coração, tive cancerosa da tiroide. Certo. Infelizmente, e agora apanhei uma anemia, agora há 15 dias apanhei uma anemia, porque me arrebentou o sangue de uma tal maneira, tanto, que ganhei uma anemia, senhor doutor. Fez uma hemorragia abundante, foi isso, não é? Ui, horrível. Mas com certeza recorreu a algum serviço de saúde, presumo eu. Sim, foi para o hospital. Hein? Pronto, e depois está a ser medicada, está a ser controlada, está a ser acompanhada? Sim, agora estou a tomar o ferro por causa da anemia? Sim, senhora, senhor doutor. Muito bem. A pergunta que eu queria fazer ao senhor doutor, se me dá licença, faz favor, era se haverá alguma coisa que se possa fazer a queimar estes borbulhos para que não arrebente. Com certeza que haverá, mas eu, portanto, sem estar a ver a lesão não, mas também lhe digo honestamente que provavelmente o melhor será ir a um cirurgião vascular. Dá-me essa sensação. Mas eu não sei se agora vai ter alguma observação num período rápido de tempo por causa dessa hemorragia que teve, ou não? Desculpe. Se agora vai recorrer a algum médico agora no breves tempos, ou não? Vai ser observada em breve? Dizem que não há solução para isto, é o que me dizem. Mas já foi a cirurgia vascular, Dona Amélia? Foi ao hospital, perguntei no hospital se havia alguma coisa para poder fazer, nem que fosse particular, porque eu vivo sozinha, sou uma senhora viúva, vivo sozinha. E muito bem, Amélia, estamos aqui a chegar ao final do nosso tempo. Portanto, o Dr. Francisco acha que é melhor ser observada pela cirurgia vascular. Desejamos-lhe as melhoras, agradecer também a presença do Dr. Francisco Freitas uma vez mais aqui no consultório. Obrigado. Nós temos encontro marcado amanhã às 15h30 novamente para
abrir as portas do consultório. Até amanhã.